Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E hoje eu quero conversar com você sobre a importância da leitura e sobre o que eu aprendi esse ano com os livros que eu li. Eu acho importante destacar que, apesar de eu ser filha de pais professores, inclusive a minha mãe é professora de português e desde sempre eles me incentivarem a ler. E além disso, por ter avós leitores por parte de mãe, não foi desde sempre assim que eu gostava de ler. É lógico que eu adorava aqueles gibis da Turma da Mônica, mas só porque eram quadrinhos e não porque realmente amava ler. Para você ter uma noção de como a leitura entrou na minha vida, quase como uma virada inesperada, tudo começou na escola quando eu era pré-adolescente. Meus pais sempre tentaram me incentivar antes, mas nunca conseguiram. E como nessa época em si eles trabalhavam muito e eu passava praticamente o dia na escola, eu estudava de manhã, fazia esporte, aulas de teatro, desenho, música. Inclusive, eu já toquei flauta, trompete, teclado, violão, já fiz futebol, basquete, vôlei, já desenhei mangá, já fiz peça de teatro, fazia de tudo, porque a minha mãe também acreditava muito na importância dessa rotina e não só para eu passar o tempo em si. E entre uma aula e outra, ou quando meus amigos iam embora mais cedo, eu acabava passando um bom tempo sozinha. E nesses intervalos, a biblioteca meio que virou esse meu refúgio, que era onde eu ficava. Lá eu fazia lição, desenhava, escrevia qualquer coisa que viesse na minha cabeça, porque eu sempre gostei muito de escrever. E até que um dia, andando assim pelos corredores da biblioteca onde tinha os livros, porque tinha a parte de sala de estudos e a parte de livros, sabe? Eu acabei vendo um livro que me chamou a atenção, que é um livro chamado Marcada, da saga House of Night, da Christian Cash, acho que é assim que fala, que quando eu li ali a sinopse, eu acabei gostando muito, e sem ninguém mandar, eu acabei lendo, né, decidindo ler por vontade própria. E foi nesse momento, assim, tão simples, tão discreto, que realmente abriu a porta da leitura na minha vida. Marcada foi um gatilho que me mostrou que um livro podia ser refúgio, escape, abrigo e um universo ao mesmo tempo. Eu me conectei tanto com aquela história que eu acabei lendo todos os volumes da série que a biblioteca tinha. Não eram todos em si, mas todos que eles tinham eu li, sabe? E foi ali que começou. Tipo, depois de Marcada eu já peguei outro livro e depois desse foi outro. E quando eu percebi, eu não conseguia mais me imaginar sem ler. Então, hoje eu quero conversar justamente assim sobre isso, como criar e recriar o hábito de leitura. Porque no meio dessa jornada, eu mesma parei várias vezes de ler. Seja pela correria, pela preguiça, pelas desculpas que a gente inventa para justificar a falta de leitura, mas também eu recomecei várias e várias vezes. E recomecei porque descobri que a leitura é um hábito que eu realmente aprendi a amar. Ler não é sobre aprender só algo novo, é sobre se transformar por dentro. A leitura, ela nos fortalece o nosso cérebro, expande o nosso vocabulário, melhora o nosso foco, aguça o nosso pensamento crítico. Mas para mim o maior benefício sempre foi a empatia. Essa capacidade de viver outras histórias, de sentir dores que não são nossas, de ocupar lugares que talvez nunca nem conheceríamos. E é como Clarice Lispector, que tenta tocar aquilo que ainda nem tem nome. Inclusive, ela é uma das minhas autoras favoritas. Ler nos aproxima desse território íntimo e invisível. A leitura faz a gente mergulhar nas próprias camadas, nas que sabemos e principalmente naquelas que não conseguimos expressar. No fundo, cada livro é uma porta para dentro de nós mesmos. E talvez você já tenha escutado por aí que ler de verdade é ler os clássicos. As obras difíceis, os livros enormes, aqueles de 500 ou 600 páginas, ou passar horas e horas o rosto enfiados nos livros. Mas a verdade é que não é só sobre isso a leitura, sabe? Na prática, esses discursos só nos afastam dela, em vez de aproximar. E os maiores malefícios talvez sejam não relacionados ao ato em si de ler,
mas os mitos que criamos ao redor deles, como acreditar que você só é leitor se for profundo, achar que você precisa ler muito todos os dias por horas para ser considerado um leitor de verdade, se sentir culpado por abandonar um livro que simplesmente não combinou com você, sabe, que não deu match? Então, e tudo isso é a maior mentira. Eu mesma, como disse, já abandonei vários e vários livros porque ou não gostei, ou percebi que não era o momento certo e eu não estava conseguindo avançar na leitura. E mais, eu não leio livros, por exemplo, de acima de 300 páginas. Eu realmente me recuso, porque para mim eles são pesados, eles são desagradáveis e muitas vezes é chato ficar muito tempo com aquele peso ali na minha mão, sabe? E só porque também eu não consigo ficar focada tanto tempo nesse mesmo livro de trocentas páginas que parece que nunca acaba. E tá tudo bem, o problema não sou eu nem o livro. Eu só não gosto, realmente, particularmente, de livros mais volumosos. A verdade é que a leitura ela tem que ser um prazer e não um castigo. Por isso eu te digo que a ficção leve também é leitura. O romance divertido também é leitura. O mangá, o gibi, a crônica, a poesia curta, o livro infantil, tudo isso é leitura. Por mais que você não esteja mais na idade de ler um livro infantil, né? Tudo bem. Mas existe espaço para todos os jeitos e todas as fases da nossa vida como leitor. Eu, inclusive, adoro os livros infantis. E antes de entrar nas experiências pessoais e conexões profundas que criamos com livros, vale abrir um parênteses importante. O cenário da leitura no Brasil, ano passado, vamos se dizer, porque se eu falar atualmente, talvez tenha mudado muita coisa em um ano. Mas pesquisando assim um pouco sobre o tema desse episódio, eu encontrei alguns dados que eu considerei muito importantes para a gente ter essa visão um pouco mais ampla, que são os dados da Retratos de Leitura no Brasil de 2024, do Instituto ProLivro. Pela primeira vez desde que o Instituto faz esse levantamento, a maioria dos brasileiros não é considerada leitora. Isso mesmo, 53% da população não leu um livro nem parcialmente nos últimos 3 meses anterior a essa pesquisa. Apenas 47% entram na categoria como leitores. O que chama mais ainda atenção é que eles perderam cerca de 6,7 milhões de leitores nos últimos 5 anos. Quando olhamos para a frequência da leitura, o cenário ele continua sendo preocupante. A média anual dos leitores caiu de 5 livros para 3,96 livros por ano. E considerando apenas aqueles que a gente lê por vontade própria, esse número cai ainda mais para 2,4 livros ao ano. Mas o que está por trás assim dessa queda, né? A pesquisa ela mostra que as principais barreiras têm mais a ver com o comportamento do que realmente com a falta de oportunidade. Entre quem lê, o motivo mais citado assim é porque a pessoa gosta de ler, o que representa 24% das pessoas. Já quem não lê, o maior vilão continua sendo a falta de tempo. E mesmo quando o tempo ele existe, tem uma outra dificuldade que está cada vez maior, assim, que é a falta de paciência e de foco. Algo que cresceu bastante nos últimos anos e 36% dos entrevistados relataram ter essa dificuldade de concentração, o que é um reflexo direto do uso constante de telas e da avalanche de estímulos que a gente recebe todos os dias. E tem um dado que quebra um mito muito importante, o preço do livro. Ele foi citado como uma barreira apenas por 5% das pessoas. Isso mostra que o maior obstáculo não é econômico, mas sim um hábito. Além disso, a pesquisa revela que 68% dos leitores também lê de formato digital e que os gêneros mais populares continuam sendo religiosos, contos, romances e poesias. Esses dados eles deixam claro que o desafio não é apenas individual, mas ele é cultural. Por isso, criar um hábito de leitura hoje é quase como um ato de resistência. É escolher desacelerar quando tudo passa depressa.
É cuidar da própria mente quando o mundo tenta roubar a nossa atenção. É, no fim das contas, um ato de autocuidado, um ato de escolha. E é essa escolha que pode transformar a forma como você se relaciona com o seu tempo, com as suas emoções e com você mesmo. E agora, para entendermos esse contexto, eu quero reforçar uma coisa muito importante. O hábito de leitura, para a maioria de nós, começa com um livro certo. Aquele que te prende sem esforço, que faz o tempo desacelerar e que te faz pensar por que eu não comecei a ler antes. Esse livro, para mim, foi o Marcada. Antes dele, não tinha nenhum outro que realmente me fizesse querer ler e querer ler um atrás do outro. Eu lembro que quando eu vivi essa sensação de entrar naquele universo, um misto de escola, que é a temática do livro, fantasia, emoção, descoberta, foi a primeira vez que eu realmente li por vontade e não por uma obrigação. E isso muda completamente. E justamente por isso, eu quero te trazer algumas dicas que já funcionaram com muitas pessoas e que podem te ajudar também a tentar criar esse hábito de leitura. A primeira é a regra dos 5 minutos. Todo mundo tem 5 minutos, certo? Então, por que não começar o hábito de leitura dessa forma? Colocar um despertador, ler um pouco todos os dias, e aí coloca um alarme para tocar. Quando terminar os seus 5 minutos, você só anota aonde parou, sabe? Eu acho essa dica muito boa, mas combatendo um pouco essa regra, caso não dê certo com o tempo para você, eu recomendaria você ler de 2 a 3 páginas por dia. Eu acho que dessa forma fica muito mais fácil de controlar onde você parou. Para mim, pelo menos, funciona muito mais. E eu tenho certeza que dessa forma também não vai tomar tanto o seu tempo igual 5 minutos, sabe? Terceira dica que eu te dou é sempre tenha um livro por perto, seja ele físico ou digital. Assim, quando você tiver um tempinho, ao invés de você tentar pegar no celular, você vai pegar o livro. Fica meio que automático. Dessa forma, você pode trocar um hábito passivo, como rolar no feed do TikTok ou do Instagram, por alguns minutos de leitura. Além disso, crie gatilhos. Sempre que estiver tomando café, sempre antes de dormir, no transporte, como no metrô, se você não passa mal. Alguma coisa que você já faz naturalmente na sua rotina e que pode te ajudar a cada vez mais criar esse hábito. E por fim, eu falaria para você deixar o celular longe. Notificação é inimiga da concentração. Se vibrar o seu celular, se acender a luzinha, qualquer coisa do tipo, se tocar, você vai olhar. É instinto, sabe? Natural. Então, se você deixar longe, isso vai te evitar ter mais uma distração, que já é natural, porque às vezes quando eu tô lendo, eu olho para os carros passando na rua, eu ouço passarinho. Então, fique tranquila também, não seja muito rigoroso com você mesmo. É com consistência que você começa a criar o seu próprio ritmo. E esse ritmo é o que vai aos poucos te transformar esse hábito, e esse hábito vai te trazer prazer. E sim, leitores também travam. Isso acontece com todo mundo. Às vezes porque um livro foi tão bom, é difícil realmente seguir para o próximo. Às vezes porque a leitura estava pesada demais, acaba nos desanimando. Então é natural a gente travar, sabe? Por isso, quando isso acontecer, meu conselho é simples. Mude completamente o gênero. Leia um conto ou algo bem curtinho. Releia algo que você já ama. Ou simplesmente deixe o livro de lado sem culpa nenhuma. Eu mesmo já comecei alguns livros mais técnicos e precisei depois ir para histórias mais leves, para respirar, sabe? Porque às vezes ler tanto livro mais técnico ou leituras reais são leituras mais difíceis. E às vezes faz parte também a gente precisar desacelerar. A leitura ela não exige fidelidade cega. Você não precisa insistir somente num gênero e num livro específico. Se não está funcionando, o importante é você continuar se aproximando dos livros de um jeito que realmente faça sentido para você. A leitura ela não só pode transformar a sua vida pessoal, mas também a sua vida profissional. Eu sempre penso nisso e lembro de uma escritora que eu admiro muito, a Patrícia Coutinho. O primeiro livro dela nasceu num período emocionalmente desafiador, em plena pandemia, quando seu marido estava do outro lado do continente.
Ela reuniu várias poesias, histórias, reflexões que brotaram da dor, da distância e também da força de um momento que a minha família passou. E foi justamente a partir desse livro, escrito quase como um desabafo, que eu pude notar que a leitura não apenas transforma quem lê, mas a escrita de um livro também pode transformar quem escreve. Desde então, Patrícia já publicou, além desse livro de poesias, 2 livros infantis e o terceiro está quase chegando aí. Que inclusive vocês já podem comprar no link que está aqui embaixo na descrição, e eu deixei os outros 2 livros infantis dela. E eu tenho muito orgulho de poder dizer que os meus filhos vão ter todos os livros dessa autora na prateleira e que vão ler muito o livro que a avó deles escreveu. Com isso, eu te digo que a leitura ela pode te aproximar dos seus sonhos, te ajudar a tirá-los do papel. E embora existam muitos livros publicados, existem também muitos leitores procurando exatamente a história que só você pode contar. Eu te pergunto, por quê? O seu livro, a sua vivência, a sua sensibilidade não poderia ser o que irá transformar a vida de alguém. Acompanhando esse processo criativo de perto, eu aprendi algo precioso. As melhores histórias estão escondidas nos lugares mais comuns. Elas moram no cotidiano, no silêncio, nos detalhes que ninguém percebe. Tudo o que precisamos é ter um olhar sensível para capturá-los e coragem para compartilhá-los com o mundo. Ler pode ser um ato solitário, mas ele não precisa ser isolado. Trocar indicações com amigos, participar de clubes de leitura, conversar sobre livros, tudo isso fortalece a gente a criar esse hábito e a criar laços. E tem algo muito bonito também no ato de grifar trechos, fazer anotações, revisitar frases. Eu confesso que eu ainda não estou totalmente pronta para isso, mas funciona para muita gente. Então experimente. E antes de finalizar esse episódio, eu quero te contar quantos livros eu li este ano e quais os livros que eu li de uma forma muito breve e o que aprendi com eles, né? Mas antes de começar, eu quero te fazer um pedido. Não se compare comigo, nem na quantidade de livros, nem no tempo, nem em nada. Porque a verdade é que a gente sempre vai ter pessoas que leem mais que a gente ou que lêem menos que a gente. E a comparação ela só serve para nos afastar da leitura. O importante de verdade é estarmos sempre lendo. Combinado? Com isso, bora lá. Eu estabeleci para mim uma meta de 25 livros esse ano, que na prática eu tinha pensado em ler 2 por mês, além do meu devocional que eu já leio uma página por dia. E assim eu termino, no último dia do ano. Esse ano, a minha meta começou de um jeito bem especial, porque o meu primeiro livro foi um presente de aniversário da minha mãe. O livro chama O Arroz de Palma, uma narrativa portuguesa lindíssima sobre família, memória e a força das nossas raízes. Inclusive, acho que eu posso trazer aqui um pouquinho desse livro em 2026, quem sabe? Depois, eu mergulhei no Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, uma autora que eu admiro muito. É um livro direto e necessário e poderoso, que convida a gente a refletir e agir de forma consciente sobre o racismo no dia a dia. Também eu finalizei Seja Foda, do Caio Carneiro, um livro de desenvolvimento pessoal que eu tinha começado o ano passado no formato digital. E como eu demoro mais para ler dessa forma, eu só consegui pegar firme realmente esse ano. Esse livro ele também tem um foco em atitude e mentalidade para realmente alcançar a excelência profissional. E ainda, nessa temática, eu li o Mindset, a nova psicologia do sucesso, da Carol Dweck, acho que é assim que fala, que é um livro que aprofunda a diferença entre a mentalidade fixa e a mentalidade em crescimento, e como isso impacta como enfrentamos os desafios. Eu tenho tentado aplicar muito das ideias dela na minha rotina. No meio desse caminho, o hábito de leitura ele se tornou bem difícil para mim, e eu realmente achei que eu não bateria a minha meta esse ano, já que eu estava em maio, assim, quase na metade do ano, e eu só tinha lido 4 livros, ou seja, quase um por mês, e olha lá. E foi justamente aí que eu decidi aliviar minha pressão, assim, só de livros, às vezes mais técnicos, e realmente ler por prazer. Então eu escolhi livros bem lúdicos e até mesmo alguns infantis, e isso realmente reacendeu a chama da leitura em mim. Então eu li Romeu e Julieta, que eu já conhecia a história, é uma história que eu gosto muito. Eu li A Parte que Falta, uma obra simples e filosófica sobre a busca pelo completo.
Eu li O Gato que Amava Livros, uma história mágica sobre um menino recluso e um gato que o guiava para salvar os livros abandonados. Inclusive, eu já falei dele aqui quando eu falo dos labirintos. E para finalizar, eu li o Vou Te Receitar um Gato, que é uma história sobre uma clínica psiquiátrica que sempre receitava um gato, não importava o problema. Esses livros tão diferentes entre si, mas tão deliciosos assim de ler, me lembram por que eu amo a leitura. Eles me abriram o caminho para que realmente eu voltasse ao meu ritmo. E quando eu pude voltar assim de verdade, eu acabei mergulhando em outros livros de maior reflexão e ficção, como por exemplo Sem Bússola, que é um livro da jornada do Luigi até a criação do Resort La Torre. Mulheres Improváveis, um livro que incentiva as mulheres a reconhecer seu propósito, mesmo quando se sentem incapazes. Uma Ideia de Você, um livro contemporâneo sobre amor improvável, que fala sobre escolhas, coragem, vontade, vulnerabilidade. Eu li também sobre Em Mim Basta e Se Não Fosse Por Você Eu Não Estaria Aqui, 2 livros que exploram a autoaceitação, vínculos e impactos das relações tem na forma como nós nos construímos. Na área da saúde mental, eu li As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, Ramin Sumin, já falei várias vezes aqui no podcast, um convite realmente de calma, de desacelerar no meio do nosso caos, fenomenal. Eu li também Nação Dopamina, que fala sobre o ciclo de prazer, de excesso, de equilíbrio, que foi muito esclarecedor para mim. Fechando a minha lista, eu li O Poder da Ação, do Paulo Vieira, que foi muito bom, que fala pra gente agir. Eu também li A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver e Pra Vida Toda Valer a Pena, da Ana Cláudia. São leituras mais sensíveis, profundas sobre o sentido da vida. E estou finalizando assim com algo bem mais leve, que foi a trilogia do Verão que Mudou a Minha Vida, li os 3, que fala sobre amadurecimento, emoções adolescentes, verões, que eu tava numa vibe muito teórica e eu falei, nossa, deixa eu desacelerar, deixa eu ler algo mais leve, que tava muito puxado em outros tópicos da minha vida e eu achei importante também. E no momento eu tô lendo a trilogia do Tempo, o qual vem sendo muito bom, e também já tô com 2 livros aí engatilhados, terminando, lendo também ao mesmo tempo, para tentar fechar aí o ano, como eu disse, fora o meu devocional. E aqui eu quero reforçar que talvez seja a mensagem mais importante desse episódio. A leitura ela não é só uma meta de produtividade, apesar dela ser bem importante para mim, mas ela é um presente, ela é um espaço só meu, só seu, um tempo que você escolhe a dedicar a você mesma. É um pequeno convite, sabe? Então, por isso eu falo para você começar pequeno, leia por prazer, abandone a culpa, encontre o seu gatilho, aquele livro certo que faz você querer ler um livro atrás do outro. E realmente te deixa um convite poderoso aí. Que livro você vai abrir hoje por 5 minutos e ver o que realmente acontece? Me conta lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria. E se esse episódio te tocou, não deixe de compartilhar com alguém que também precisa retomar esse hábito de leitura. Se você ainda não me segue no Spotify ou é inscrito no YouTube, faz isso agora para não perder nenhum vídeo que sai toda semana. Muito obrigada por me acompanhar mais uma vez e até a próxima!